Mateus capítulo 20, o texto diz, a partir do verso 20, o seguinte. Mateus 20, 20 em diante. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra e alimenta-nos espiritualmente. Nós que estamos aqui celebrando uma semana tão especial para a nossa fé e para a história da humanidade. A partir, ó Deus, desse momento, entendemos que o Senhor derramará graça especial sobre nós. É isso que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, queridos. O filósofo britânico que viveu entre 1861 e 1947, Whitehead, ele era fundador de uma escola filosófica chamada a filosofia do processo. E ele também era teólogo, e ele disse o seguinte, a religião é aquilo que um homem faz em sua solidão. A religião é aquilo que o homem faz em sua solidão. Qual é o princípio por detrás disso? É muito fácil ser religioso publicamente. É muito fácil nós dizermos, que temos um relacionamento com Deus assim, publicamente. Mas o que realmente é o cerne da nossa religiosidade, da nossa vida com Deus, é a nossa intimidade. É o momento em que fechamos a porta do nosso quarto, estamos sozinhos, é o momento em que nos encontramos sozinhos em casa, no escritório, na escola, na rua, em qualquer lugar. Esse momento é o momento onde a nossa fé, a nossa relação com Deus se prova, de fato, de verdade. E no Natal nós celebramos exatamente isso. Porque o Natal é tão fundamental, existem vários fatores, e nós vamos tratar deles ao longo dessa semana, até o final do ano, mas vários fatores. Mas, sem dúvida, o mais relevante deles é que o Natal é um privilégio que Deus nos deu. Qual é o privilégio que Deus nos deu? O privilégio de falar com Deus. O privilégio de que cada um de nós tem, pela graça do nosso Deus, a livre acesso ao Senhor. Você não precisa de um sacerdote para entrar na presença de Deus. Você não precisa de um santo para entrar na presença de Deus. Você não precisa que seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia de oração, sua amiga de oração, te coloque na presença de Deus. Você tem livre acesso a Deus. Que coisa maravilhosa isso. Você pode falar sozinho, na sua relação direta, dos seus sonhos, das suas frustrações, dos seus desejos, das suas alegrias, dos seus projetos. Você pode fazê-lo, você não precisa de ninguém para isso. O Natal é essa celebração. Deus veio e se colocou entre nós e disse, estou aqui, converse comigo, e eu continuarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto mostra uma maneira equivocada de se entrar na presença do Senhor. Parece que a liturgia está certa, mas o conteúdo está errado. Em Tiago capítulo 4, versículo 3, diz que nós podemos desperdiçar o privilégio da oração, pedindo aquilo que é apenas para agradar a nossa carne. Pedis e não recebeis, diz Tiago capítulo 4, porque vocês pedem mal para esbanjar nos seus prazeres. Por isso que vocês podem fazer a oração que for, diz o texto de Tiago,
E vocês, como cristãos, eu e você, não receberemos a resposta adequada, porque eu e você, diz Tiago, estamos pedindo para esbanjar os nossos próprios prazeres, e Deus não vai atender essa oração, porque ela não fará bem para nós. E Deus, como é Pai, quer nos dar apenas alimento sólido, alimento bom e saudável. E aqui nesse texto nós vemos todo um contexto político, histórico, social. O povo de Israel já há muitos anos estava sem um governo próprio, estava sob domínio assírio, depois domínio babilônico, depois domínio persa, agora sob domínio romano. Vários países, vários impérios haviam invadido, destruído cultura, cidade, família, destruído tudo, e eles esperavam que o Messias viesse, e o Messias iria restaurar Israel, e eles imaginavam que essa restauração seria política. Então, por detrás dessa oração que nós vamos ver aqui, dessa conversa que nós vamos ver, existe esse contexto de gente que, quando olhou para a chegada de Jesus, disse assim: agora vai, agora temos o nosso candidato a se tornar rei em Israel, ele vai sentar no trono de Jerusalém, ele vai reinar politicamente em Jerusalém, ele vai reinar e restaurar o reino de Israel, ele vai pôr esses romanos para correr, e o mais importante, o imposto vai baixar. Você acha que eles não pensaram nisso? E aí, eis que o Messias vem, cumpre tudo aquilo que o Antigo Testamento previa sobre o Messias. Nasceu no lugar certo, da família certa, na hora certa, tudo certo. E o Messias vem demonstrando poder. E o Messias Jesus cura. E o Messias Jesus faz milagres, ressuscita mortos, cura enfermos de todos os tipos, liberta os encarcerados. O Messias Jesus chega e liberta aqueles que estão aprisionados espiritualmente. E as pessoas começam a seguir Jesus. E Jesus tem 12 discípulos. E no meio desses 12 discípulos tem 2 irmãos. Esses 2 irmãos são Tiago e João. E Tiago e João são filhos de Zebedeu. Eles são irmãos e estão ali acompanhando Jesus, porque Jesus os chamou para serem apóstolos. E eles ali, seguindo Jesus, têm um momento de conversa íntima de Jesus, e essa é a oração. E esse é o momento que nós entramos aqui em Mateus capítulo 20, a partir do verso 20. Se você ler o texto correlato a esse, lá em Marcos, no capítulo 10, verso 35, você vai perceber que quem conversou com Jesus lá em Marcos foi Tiago e João. Mateus diz que quem conversou com Jesus foi a mãe de Tiago e João, e eles estavam presentes. Não é que a Bíblia se contradiz, a Bíblia se completa. Então, quem estava presente na conversa? A mãe e os 2 filhos. E o que acontece? Quem é essa mulher? E que liberdade ela tem para chegar direto em Jesus? Olha o verso 20 de Mateus 20, e diz que ela se chegou a ele com os seus filhos. Que mulher é essa que tem essa liberdade para chegar e falar com Jesus? Em Mateus capítulo 27, verso 56, existem algumas mulheres que estão ali aos pés da cruz, quando Jesus é crucificado. Essa narrativa acontece em Mateus, em Marcos e em João, contando que no momento da crucificação havia algumas mulheres ali aos pés da cruz de Cristo. Em Mateus, no capítulo 27, verso 56, são 3 mulheres: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, não é essa aqui, mãe de Tiago e José, aqui é Tiago e João, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Pronto, encontramos essa mulher aos pés da cruz de Cristo Jesus no momento da crucificação. Em Marcos, no capítulo 15, verso 40, diz que estão ali aos pés da cruz de Cristo Maria Madalena, confirmando Mateus 27, Maria, mãe de Tiago e José, assim como Mateus 27, e Marcos diz que a terceira mulher se chamava Salomé. Então agora nós descobrimos o nome dela. A mulher de Zebedeu se chamava Salomé. Então essa mulher que chega para conversar com Jesus tem nome, ela se chama Salomé. Quem tem nome na Bíblia, principalmente mulher, que é registrado, é uma pessoa importante, porque elas não eram as chefes de família. Os homens eram os chefes de família, então os homens são os que mais aparecem, os nomes na Bíblia, a não ser que elas tivessem uma posição de destaque. E aqui você encontra o nome dela, Salomé.
Bom, então essa mulher é importante porque ela tem essa liberdade de chegar diante do Senhor. Em João capítulo 19, verso 25, é a terceira e última narrativa sobre as mulheres que estão aos pés da cruz no momento da crucificação de Cristo, só que agora aparecem 4 mulheres, não 3, tem mais uma. A primeira, Maria Madalena, como os outros evangelhos. A segunda, a Maria, a mulher de Clopas. Bom, agora eu sei o nome do marido da mãe de Tiago, menor, e de José, que é Clopas. É essa aí. A terceira é a Maria, mãe de Jesus, que só vai aparecer nessa narrativa em João. E a outra é a irmã de Maria, a mãe de Jesus. Logo, Salomé é irmã de Maria, a mãe de Jesus. Portanto, tia de Jesus Cristo. Daí, Tiago e João, filhos de Zebedeu e Salomé, são primos de Jesus Cristo. O que nós vemos aqui nesse momento é uma conversa da família. Salomé, que é tia, chega para Jesus e diz: quando você instaurar o reino, dá cargo importante para os meus 2 filhos, seus primos, entenderam? Salomé é igualzinho a gente. A mesma coisa. E é interessante porque, se você observar o verso 20, você vai ver que ela tem a postura correta. Ela chega e adora. Versículo 20 diz que ela pede diretamente a Cristo. Ela não pede para Maria pedir para Cristo. Opa, interessante, não? Ela não pede para outra pessoa pedir a Cristo, ela não pede nem para João, que é seu filho, pedir para Cristo, nem para Tiago, que é para pedir a Cristo. João, o primo de Jesus, é o que escreveu os evangelhos, é o que escreveu as cartas, é o que escreveu o Apocalipse, é o que cuidou de Maria, mãe de Jesus, quando na crucificação Jesus vira para o seu primo, João, e diz: eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. João, cuida dela, estou morrendo aqui, vou ressuscitar, se assuntar ao céu, você presta atenção no serviço. Esse é o João. E aí você tem esse momento em que ela se prostra, ela adora, ela tem essa intimidade, ela fala diretamente com Jesus, ela não manda nenhum emissário, e o pedido tem um problema. Versículo 21, o pedido é vaidoso. Lembra de Tiago? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então essa mulher tem toda esta possibilidade, essa intimidade, essa proximidade com Cristo Jesus, e pede errado. E o versículo 22 diz que Jesus responde na hora: você não sabe o que você está pedindo. Vocês não sabem, ele usa uma palavra, oida, no grego, que significa você não possui todas as informações acerca do seu pedido. Você não está entendendo o que você está pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? A resposta é no plural, porque a resposta é dada por Tiago e João. E eles dizem: podemos. Aí Jesus dá uma resposta muito interessante. Ele diz: então vocês vão beber esse cálice. Só que o que eles não sabiam é que o cálice significava uma vida de martírio e testemunho de Cristo Jesus. E o primeiro a ser morto em Atos capítulo 2, por causa da fé, foi Tiago. E o outro, que é João, foi o mais perseguido ao longo de toda a sua vida, foi o que mais viveu, foi o que cuidou de Maria, foi preso na ilha de Pátimos, foi de todo tipo de perseguição que você imaginar, ele sofreu, e foi o último a morrer. Portanto, como diz Barclay, é um erro pensar que o cálice é um martírio rápido. Pode ser também o cálice uma vida longa de lutas diárias, de decepções, quebrantamentos por causa da fé. Mas eles disseram: podemos? Podem? Então vocês vão beber esse cálice. Que é uma oração ruim, né, gente? E aí começa então essa história, e o Senhor Jesus diz para eles que, quanto ao galardão futuro, só o Pai pode definir sobre isso. Essa não era da economia de Jesus Cristo. Então nós temos um grande privilégio
uma grande intimidade, um pedido errado, uma resposta desastrosa. A pergunta é: como é que a gente conserta isso? A resposta está na palavra do Senhor. Devemos pegar o Natal e celebrar o privilégio da oração da maneira correta. Como nós podemos aproveitar o privilégio da oração, de falar com esse Deus face a face, na intimidade da nossa casa, na intimidade do lugar que nós estivermos, sem ninguém ao redor, não apenas publicamente? Como nós podemos entrar nessa presença desse Deus e fazer a oração correta para receber a resposta correta e para desfrutarmos dessas bênçãos? Eu recomendo para você a leitura de todo o livro de Tiago, mas eu vou te dar só umas dicas de Tiago aqui. A primeira: peça com sabedoria. Aproveita o privilégio da oração e peça com sabedoria. E se você não tem sabedoria, peça sabedoria. Deus, me dê sabedoria. Eu quero começar a conversar com o Senhor, mas eu não quero ser Salomé. Eu tenho a tendência a ser Salomé, mas eu não quero ser Salomé. Então, o Senhor me ajuda a orar do jeito correto. Peça com sabedoria. Segunda coisa, Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça com fé, em nada duvidando. Não vacila. Você não está conversando com alguém que pode, sim, mais ou menos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tudo pode. Para Ele não há impossíveis. Então, ore com fé. Não venha vacilante na presença do Senhor. Entra na presença dEle e conversa com Deus que tudo pode. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está vivo e nós estamos celebrando o Natal. Portanto, peça com fé. E se você não tiver fé suficiente para pedir com fé, peça fé. Senhor, aumenta a minha fé. Mas ora da maneira correta. Terceira coisa, peça com humildade. Tiago capítulo 4 vai dizer que algumas pessoas entram decretando diante de Deus. Amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, vem, Senhor, abençoando, né? Não, peça com humildade. Senhor, se for da Tua vontade, que aconteça isso, aquilo outro. Quarta coisa, peça com amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu conheça toda a ciência, todos os mistérios, todas as profecias, se eu não tiver amor, nada serei. Ore pedindo com um coração cheio de amor. Cheio de amor. Porque o amor, ele cobre multidão de pecados. Tem gente que pode entrar pedindo sabedoria, fé, humildade, com muita fé, mas sem amor. Não funciona. Tem que ter amor. O ingrediente principal. Quinta característica, peça com perseverança. A Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Não é para orar uma vez por semana, uma vez por mês. Ore sem cessar. É um grande privilégio. Jesus veio, nasceu para abrir essa intimidade, esse caminho de conversa, esse caminho livre. Fale sem cessar. Ore. Está andando na rua, ora. Você não precisa orar em voz alta, senão o povo vai te chamar de doido também, né? Pensou você andando na rua e orando em voz alta? Pessoal, lá vai o louco. Né? Você pode orar com a mente e o coração, o Senhor te escuta. Essa é a maravilha de um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Então ore sem cessar, fale com Deus, coloque Deus na sua agenda, conversa com Ele. Sexta coisa, seja a sua oração acompanhada de ação. Tem muita gente que só ora, mas não age. Tem que orar e agir, servir, se dispor a ser bênção. O coral hoje pela manhã foi bênção nas nossas vidas, mas isso custa ação, oração e ação, ensaio, vir aqui 2 vezes por semana, ouvir a gracinha batendo ali, né? Oração tem que te conduzir à ação, ao serviço, e é isso que Jesus diz. Se você entende a minha relação com você, você vai perceber que eu vim para servir. Maior é o que serve e não o que é servido. Perceba, a oração é nesse sentido. Sétimo, profira bênçãos da sua boca. Tiago capítulo 3, versículo 10. Usa a sua boca para falar coisas boas, para gerar unidade, perdão, amor, caminhada em conjunto. Não usa a sua palavra para divisão, para o ódio, para fofoca, para coisas ruins.
peça isso em oração, diga: Senhor, eu quero que os meus lábios edifiquem, que as pessoas, quando conversarem comigo, ouçam palavras boas, porque já existe tanta coisa ruim no mundo, que as minhas palavras edifiquem. Por último, creia aquilo que Tiago vai dizer no capítulo 5, no verso 16, que eu acho tão lindo e eu quero ler para você. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quem é justo é o que é justificado pela fé em Cristo Jesus. Portanto, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Daí, Salomé fez aquilo que era correto, mas o pedido errado. Mas ela estava lá aos pés da cruz, não apenas porque era tia, mas porque ela entendeu, ela continuou crendo, ela se arrependeu da sua oração errada, e Deus continuou manifestando sobre ela a graça, porque nós também somos objeto do perdão, mesmo quando nós pedimos errado. Deus ainda assim nos dá uma segunda chance, renova sobre nós a sua misericórdia a cada manhã. Segredo do Natal, Evangelho de João, capítulo 14, versos 13 e 14, para encerrar. Que você leve essa mensagem, esse texto de João, como, eu diria, o grande resumo dessa mensagem. João 14, 13 e 14. E Jesus diz assim: e tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Assim como Salomé, o Natal nos dá o privilégio de entrarmos na presença de Jesus, assim como o grande filósofo comentou, na nossa solidão, na nossa solitude, na nossa quietude. Não abra mão desse grande privilégio do Natal. Jesus nasceu para que você fale com Ele diretamente através da oração. Não permita que outra coisa, outra pessoa, outra fé, qualquer outra proposta se interponha nesse caminho, porque senão você vai estar jogando o Natal fora. Fale direto com Jesus. Ore, leia Tiago, aprenda esse passo a passo, e Deus te abençoará ricamente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor não veio para ocupar um trono, mas para morrer na cruz, e ao ressuscitar e ser assunto aos céus, aí sim ocupar o trono eterno para a glória do Senhor. E do teu trono de graça o Senhor nos ouve, o Senhor responde, o Senhor age e interage conosco. Senhor, não permita que desperdicemos desse grande privilégio que é entrar na sua presença através da oração. Que o Senhor sempre encontre o nosso coração na maneira correta na tua presença, pois oramos em nome de Jesus Cristo, pedindo a tua bênção. Amém.